Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de língua portuguesa e que vamos falar hoje de literatura. Então, vamos lá. Esse tempo, né, que nós estamos um pouco distantes, eu já enviei algumas atividades para vocês, né, de literatura, de história da língua portuguesa. E também nós vimos, quando nós estávamos em sala de aula, um pouquinho já do que é literatura. Então, nós vimos lá na nossa sala de aula, quando a gente estava presencial, que literatura é a arte da palavra. Então, nós temos este meio no nosso mundo para o homem expressar os seus sentimentos. Então, o homem encontrou na literatura a forma de expressar o que sente, o que pensa. Então, nós vamos ver, né, as obras de arte de uma determinada época, porque a época vai determinar totalmente o como o homem vai escrever, o como o homem vai se expressar. O foco da nossa aula hoje vai ser a poesia, tá, da época medieval, que é o trovadorismo. Então, antes da gente ver a questão da poesia, nós vamos pensar um pouco aqui. O que é um movimento literário, uma escola literária? Então, toda vez que eu falar em movimento literário ou escola literária, eu estou falando de um texto produzido num determinado período histórico, usando um gênero textual. Nem todos escreviam a mesma coisa, mas algumas épocas sim, né, usando o mesmo gênero textual e um tipo de linguagem. Então, o movimento literário é uma época. Então, nós vamos ver aqui na sequência exemplos de movimentos literários. Então, o movimento literário, eu coloquei aqui para vocês verem uma linha do tempo, para vocês perceberem que ele é um decorrer do tempo, mas na literatura não é assim, a escola literária começou no dia tal, de tal mês, de tal ano. Não, é num determinado ano, numa determinada época, aproximadamente, começou a surgir os textos deste tipo ou desta forma de pensamento. Então, nós temos a primeira que nós vamos estudar, o trovadorismo. Então, é a primeira escola de língua portuguesa, ou seja, ela começou lá, ou se começou não, ela só aconteceu em Portugal. Só um minutinho. Então, pessoal, o trovadorismo, ele vai acontecer somente em Portugal. Então, nos outros países, no Brasil, por exemplo, não teve trovadorismo porque ainda não tinha sido descoberta a língua portuguesa, né? Ou seja, os portugueses não tinham chegado no Brasil, então, portanto, a língua portuguesa não tinha chegado aqui ainda. Então, o trovadorismo é a primeira escola de língua portuguesa, que aconteceu onde? Em Portugal. Então, no decorrer do tempo, aí vai surgir novas tendências, novas formas de pensar. Aí vai ter o humanismo, o classicismo, o quinhentismo, aí sim já chegou no Brasil, a literatura brasileira, que vocês vão estudar no decorrer aí dos anos do ensino médio, o barroco, o arcadismo, o romantismo, o realismo, o simbolismo e o modernismo. Então, essas são as escolas literárias de língua portuguesa, certo? Aí nós vemos aqui então falando, né, trovadorismo, nós vamos focar nas obras de poesia. Existem outros gêneros textuais no trovadorismo, mas o foco da nossa aula desta vez vai ser poesia, porque no Centro de Mídia, semana passada, vocês já estudaram um pouquinho de poesia, certo? Então, o trovadorismo, ele representa uma época na história de Portugal, que é a época a época medieval. Então, na era medieval, aconteceu, né, o trovadorismo, que vai acontecer de 1189 a 1434. Então, o trovadorismo ele aconteceu entre o século XI e o século XII e se estendeu um pouquinho até o século XIII. Né? É conhecido como era medieval essa época que desenvolve o trovadorismo. Por que medieval? Né? Porque foi uma era onde, segundo alguns historiadores, foi uma época de pouca produção artística, né? A era medieval durou muitos anos, vocês podem pesquisar um pouco mais sobre ela, não vou me estender muito aqui, mas foi uma época, né, muito extensa na história da Europa. Então, a era medieval foi um período classificado por alguns historiadores como uma época média, por isso medieval, né? Uma época de pouca produção literária.
Mas, né, nós vamos ver aqui que isso não é verdade, porque vai ter uma produção intensa, principalmente, né, na Europa, e essa produção intensa que nós vamos estudar é em Portugal. Então, como era organizado a Europa e Portugal também era organizado socialmente nesta época. Então, era o feudalismo. Então, o feudalismo tinha os suzeranos, que eram os donos, né, das terras, e tinham nessas terras os vassalos, ou seja, os seus empregados e as pessoas que plantavam, que criavam para manter, para pagar impostos para esse suzerano. Então, por que eu estou falando do período histórico? Para vocês perceberem que o texto é produzido a partir de um acontecimento, de um pensamento histórico. Então, aqui, ó, vassalo. No trovadorismo, o homem lá na poesia vai ser o vassalo da sua mulher. Então, para vocês saberem um pouquinho sobre isso. Então, o homem vai ser empregado da sua mulher, ou seja, não da sua mulher em si, né, gente? De uma mulher idealizada e sonhada por ele. Então, por isso que nós vamos falar um pouquinho aqui da parte histórica. Então, feudalismo, suzerano, vocês vão lembrar que é o senhor feudal, e vassalo é aquele que serve aquele senhor feudal. Aí, nesta época também, estava acontecendo o declínio do Império Romano. Então, até então, o Império Romano é que dominava toda a Europa é exagero, né, gente? Uma parte da Europa. E, então, por esse domínio, a língua falada na maioria dos documentos, dos lugares importantes, era o latim. Como o Império Romano começou a declinar, ou seja, perdeu seu poder, o latim vai cair em desuso. E aí as sociedades e as cidades e os países vão começar a fazer o quê? A usar os seus dialetos, né, como forma de comunicação, até mesmo nos documentos. Então, no nosso caso, nós vamos ver que vai surgir o galego-português. Né, o galego-português é um português muito antigo, que vai dar origem ao nosso português. Em outros lugares também vai surgir novos dialetos, né, gente? Mas é que o nosso caso é o galego-português. Uma coisa muito importante, gente, a se pensar no trovadorismo é a função da igreja. Então, a Igreja Católica era o centro de poder da época. Então, tudo que o homem ia fazer, pensar, produzir, ele ia pensar o que a Igreja Católica pensaria sobre isso, o que a Igreja Católica defende sobre isso. Então, né, a Igreja Católica é o grande poder dessa época, vamos dizer assim, é aquele que domina o pensamento humano. Deus está acima de todas as coisas. Então, a ideia central do trovadorismo vai ser o teocentrismo. Então, gravem bem essa ideia, teocentrismo. Deus acima de tudo e no centro de tudo, do universo. Então, partindo deste princípio do Deus acima de tudo e no centro do universo, do teocentrismo, a mulher medieval era uma mulher logicamente excluída da sociedade, dos direitos sociais, mas a mulher, no princípio religioso, né, ela vai ser vista, algumas mulheres, como divindade, próxima à Virgem Maria. E outras, né, outros homens vão pensar que a mulher é fonte do pecado, comparando a mulher a Eva. Então, a mulher, gente, vai ser o foco desta obra de arte do trovadorismo, que vão ser as poesias, mas, né, essa mulher nobre, né, essa divindade que o homem vai amar e vai cultuar, é uma mulher da nobreza, não é uma mulher pobre, certo? Então, a mulher vai ser classificada como alguém próxima à Virgem Maria, ou seja, pura, linda, maravilhosa. Eu coloquei essa imagem para vocês relembrarem, toda vez que falar trovadorismo, né, que as poesias do trovadorismo eram acompanhadas de instrumentos musicais. Então, elas eram feitas para ser tocadas nas festas. Então, já falando, né, poesia no trovadorismo vai receber o nome de cantiga. Cantiga porque elas vão ser cantadas nas festas, na nobreza, nos castelos, elas vão ser cantadas. Então, por isso, cantiga. Então, a principal característica dessas cantigas vai ser o amor, o eixo condutor pelo menos de duas classificações da cantiga vai ser o amor.
né? O homem declarando seu amor incondicional a uma mulher perfeita e idealizada, e no outro uma mulher declarando o amor ao seu amado, ao seu Senhor. E também outro tema que aparece nas cantigas é a coita, ou seja, é um amor sofrido, né? Um amor que nunca vai se realizar. É uma sofrência muito pior do que essa que vocês estão acostumados a escutar aí nas músicas, né, que muitos escutam. É uma sofrência dolorida, ou seja, aquele amor nunca poderia ser realizado, ser consumado. E aí também as obras de arte vão trazer a ideia do teocentrismo, ou seja, o poeta vai falar daquela mulher com princípios religiosos também, né, comparando ela a uma deusa. Então a mulher vai ser, né, vista como uma continuidade dos princípios católicos. Então vai ser uma mulher não, né, gente? Desculpa. A igreja vai ser, de novo, nas obras de arte, o centro. Deus, né, no centro das obras de arte também. E também é comum acontecer o paralelismo nas cantigas, ou seja, ideias repetidas. Por quê? É como se fosse um refrão, gente. A ideia ia se repetindo porque precisava ter musicalidade. Como elas eram tocadas e apresentadas, elas precisavam ter musicalidade. Então, por isso que as cantigas, né, vão ter esse refrão. É como se fosse um refrão. Aí, voltando, né, o culto ao catolicismo, as obras de arte vai falar muito sobre essa divindade, esse Deus, né, que rege a vida das pessoas. E aí, alguns termos importantes sobre as cantigas, que vai ter a vassalagem, né, como eu já disse lá atrás, que é o homem empregado, submisso à mulher amada, né? O amor cortês, ou seja, é um amor que não vai ser realizado, porque muitas vezes era um amor proibido, ou que a mulher nem sabia que esse amor existia. Né? Os poemas vão ser chamados de cantigas, porque eram apresentados. Os poetas, quem escrevia, eram os trovadores, quem apresentava essas músicas nas festas, né, nos grandes castelos, na nobreza, eram os menestréis, ou menestrel, né, no singular. E a única figura feminina que aparecia nas apresentações eram as soldadeiras ou baladeiras. Não pense que eram essas baladeiras que vocês estão imaginando aí, a moça dançando, tomando uma cervejinha. Não, ela era uma back vocal, né? Ela ficava lá fazendo uns sons, acompanhando o músico na apresentação, na declamação da poesia. Então guardem muito isso, gente. O trovadorismo é uma música para ser cantada. Então, por que eu disse? A poesia, ela tem a ver com um período histórico. A poesia vai falar do que o homem vive. Então, o que que esse homem vivia, né, gente? Um amor proibido, né? Uma época em que não podia se declarar muito. Então, tudo tinha que ser escondido. Então, a poesia, as obras de arte, gente, vai falar, vai mostrar, né, essa época histórica. Então, toda vez que a gente falar de literatura, a gente vai falar de contexto histórico e a gente vai falar o como esse contexto histórico influenciou, né, a formação literária. E aí, nas cantigas, nós vamos ter dois gêneros, o lírico e o satírico. Então, no gênero lírico, lírico lembra amor, sentimento. Vai ter a cantiga de amor. A cantiga de amor é um eu lírico masculino, ou seja, uma voz. Quem está sofrendo é um homem que vai se declarar a sua mulher amada. Aquela mulher perfeita, sem defeitos, sem nenhum, né, próxima à Virgem Maria, como eu já disse. A Cantiga de Amigo vai ser uma poesia que o eu lírico é feminino, né? Quem vai sofrer é a mulher, vai sofrer o amor ao seu Senhor, sempre vai aparecer essa palavrinha aí, ao meu Senhor, mostrando o quê? Que a mulher era mesmo submissa ao homem, mas quem escrevia essa cantiga de amigo, gente, não era uma mulher, era um homem que se fazia, vamos dizer assim, de mulher na ficção para poder dar voz às mulheres no poema, mas as mulheres na época não tinham voz, então não tinha mulher que escrevia. Certo? Escrevia formalmente ou declaradamente, vamos dizer assim. Então, no lírico, são esses dois gêneros. No gênero satírico, nós temos a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. A cantiga de escárnio é uma classificação na qual o poeta, ou o trovador, melhor dizendo, ele faz uma crítica direta a alguém. Ele fala o nome da pessoa na sua poesia, ou ele deixa muito claro quem é aquela pessoa, e ele critica diretamente. É como se vocês
fizessem uma publicação no Facebook e marcasse a pessoa que você está criticando. Já a cantiga de maldizer é uma cantiga mais... É crítica também, mas ela vai ser mais tranquila. Ela vai criticar, mas ela não vai dizer quem ela está criticando. Então, foquem bem nessas características aí, percebam que cada uma delas tem o seu jeitinho, né, de decorrer. Então, isso é a poesia. Então, lembrando um pouco da poesia, o verso da poesia, então, a linha é o verso, a estrofe é o conjunto dos versos, a rima é a combinação no final das estrofes dos versos, desculpa, no final da linha, ou também vai ter mais pra frente que a gente vai estudar dentro dos versos também, mas isso aí mais pra frente. O eu lírico é a voz que fala no poema, é como se fosse o personagem do poema, não se esqueçam disso. E a métrica, que nós vamos ver mais pra frente também, é o número de sílabas que cada verso terá. Aí nós chegamos, então, a um exemplo de cantiga, gente, que é o que vocês têm que entender bem. Então, a cantiga, ela vai ser produzida, então, nesse período que o homem se declara a mulher amada, sem dizer, né, diretamente quem é essa mulher amada. Então, ela foi escrita no galego-português, né, ou seja, muito antigo, e que precisou de uma tradução para o português mais contemporâneo. Então, nós temos aqui a Cantiga da Ribeirinha, de Paio Soares de Taveroz, que é considerada a primeira cantiga produzida em galego-português. Então, eu não vou ler essa, né, para não dificultar muita coisa. Eu vou mostrar só para vocês aqui, ó, observem. Non, né, não é uma palavra que exista mais. Então, são palavras que foram modificadas, né, transformadas ao longo da história da língua portuguesa. Então, veja um pouquinho aí, então é considerada a primeira. Então, nós vamos pegar aqui a tradução, vamos dizer assim, dela para o português contemporâneo. Mundo, ninguém se assemelha a mim. Enquanto a vida continuar como vai, porque morro por vós, e ai, minha senhora, alva de pele rosada, quereis que vos retrate quando eu vos vi sem manto? Maldito seja o dia em que me levantei, e então não vos vi feia. E minha senhora, desde aquele dia, ai, tudo me ocorreu muito mal, e a vós, filha de Dom Paio Muniz, parece-me-vos bem. Que me presenteeis com uma garvaia, pois eu, minha senhora, como presente, nunca de vós receberá algo, mesmo que do infinito valor. Então vejam, é uma cantiga de amor, né? Porque é um lírico masculino e ele declara seu amor, esse amor incondicional, né? A essa senhora. Então esse respeito, né, gente, à mulher amada, mostrando também uma mulher perfeita, né? Uma senhora alta, de pele rosada, ou seja, alguém sem defeitos para eles naquela época. Então essa é a cantiga. E não pense que ela era declamada do jeito que eu declamei. Ela era acompanhada de instrumentos musicais, de back vocal. Então era um acontecimento na corte, né? Era para demonstrar tudo que eles sentiam e pensavam. Não tudo, né, gente? Porque na época não podia demonstrar muita coisa. Mas, né, pensem que era uma poesia cantada, uma poesia para apresentação. Então tinha que conquistar o público, tinha que acontecer, gente. Era lacrar, como vocês dizem, né? Então tinha que ser uma coisa muito bem feita. Então os poetas, os trovadores, eles trabalhavam muito na letra para serem apresentados e falar, né? A população fala, quem que escreveu isso, né? Para aquelas apresentações. Então eu espero que vocês, né, tenham entendido um pouquinho aí do trovadorismo. Foi um pouco rápido, né? Mas espero que seja a primeira aula de muitas ainda que a gente vai fazer. Então, corre lá, terminou de assistir essa aula, corre lá no percurso formativo, veja as cantigas que eu coloquei lá para vocês e qualquer dúvida é só mandar uma mensagem para a Pro. Beijinhos e até a próxima aula.